A Bíblia contém mais de 2.000 versículos que abordam o tema financeiro, e suas orientações não se limitam a ensinamentos antigos. Elas representam princípios objetivos, ainda aplicáveis nos dias atuais. Neste contexto, serão apresentados 11 fundamentos bíblicos comprovados sobre como poupar, investir e administrar com sabedoria os recursos recebidos. Essas lições têm o potencial de transformar a maneira como cada pessoa lida com o dinheiro. O primeiro princípio destaca a importância de economizar e planejar. A história de José no Egito e um exemplo marcante dessa lição. Ao interpretar o sonho do faraó, ele previu 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de escassez. Sua recomendação foi clara: reservar um quinto de toda a colheita durante os anos de abundância, o equivalente a 20%. Essa mesma proporção, defendida por especialistas em finanças pessoais hoje, já era praticada há milênios. José não apenas salvou o Egito da fome, mas também transformou uma crise em prosperidade, demonstrando que planejamento e poupança não são teorias, mas estratégias essenciais para a sobrevivência e o sucesso. Guardar parte do que se recebe também prepara para imprevistos. O livro de Provérbios afirma que o sábio acumula alimentos e azeite de qualidade, enquanto o insensato consome tudo rapidamente. Reservar 20% não se limita a criar uma reserva de emergência, também desenvolve disciplina e visão de futuro. Quem deseja preservar e multiplicar seus recursos deve aprender a poupar como José, pois essa prática não é opcional, mas fundamental. Segundo o ensinamento alerta sobre os perigos da dívida. As escrituras são diretas: endividar-se pode se tornar uma prisão que limita a liberdade. Provérbios compara o devedor a um escravo do credor, e essa realidade não pode ser amenizada. Quando se depende de empréstimos para viver, perde-se o controle sobre as próprias decisões e o futuro. Evitar dívidas não significa evitar investimentos, mas sim não entregar a liberdade a terceiros. Agir com prudência financeira e também uma forma de sabedoria e obediência pontual e simples. Quem busca a tranquilidade e autonomia para tomar decisões sem pressão deve manter-se livre de dívidas que escravizam. A Bíblia não oferece conselhos vagos, mas advertências que permanecem relevantes. Controlar os gastos e viver dentro das possibilidades não e uma limitação, mas uma estratégia inteligente. Administrar bem o que se tem impede que outros determinem o rumo da vida. A liberdade financeira deve ser vista como um princípio bíblico, não como um luxo. Terceiro ponto ressalta que o dinheiro não deve ser o objetivo central da vida. As escrituras são categóricas, e impossível servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. O Evangelho de Mateus deixa isso claro, não como uma sugestão, mas como um alerta. Quando o dinheiro se torna a prioridade, a vida passa a girar em torno da acumulação e não da obediência a Deus. Ele é um instrumento, não um ídolo, e uso-lo com sabedoria, reflete e discernimento. Colocar Deus em primeiro lugar altera a maneira de lidar com todas as áreas da vida, inclusive as finanças. Ter dinheiro não é errado, mas transformá-lo em um Deus, sim. A verdadeira riqueza, segundo a Bíblia, está na obediência, no caráter e na provisão divina. Compreender isso permite usar os recursos para abençoar e não para se escravizar. Manter o Senhor como prioridade garante que o dinheiro trabalhe a seu favor, e não o contrário. Essa é a diferença entre prosperar com propósito e acumular sem sentido. A quarta lição enfatiza a necessidade do trabalho. As escrituras não deixam dúvidas, a predica não leva à prosperidade. Provérbios adverte que um pouco de sono, um pouco de descanso e a pobreza chegará como um ladrão. A indolência não prejudica apenas as finanças, mas coloca em risco a estabilidade e a vida como um todo. Quem deseja segurança e recursos precisa se dedicar com disciplina e constância. A Bíblia mostra que o esforço diligente abre portas que a preguiça jamais alcançaria. Trabalhar não significa apenas sobreviver, mas empregar tempo e talentos para gerar valor. Riqueza obtida sem esforço não tem base sólida. Aquela conquistada por meio do trabalho honesto reflete obediência a Deus. A ociosidade traz escassez, enquanto a disciplina gera oportunidades e segurança. Em outras palavras, o empenho e um investimento respaldado pela providência divina. Ignorar isso e viver à mercê do acaso, e a Bíblia ensina a assumir o controle da própria vida e dos recursos. O quinto princípio trata da administração responsável dos bens. Segundo as Escrituras, o dinheiro não pertence verdadeiramente a nós, somos apenas seus gestores. Lucas afirma que, se não formos fiéis com o que e dos outros, quem nos confiar o que e nosso? Ser um bom administrador envolve planejamento, gastos conscientes e o uso dos recursos de maneira a honrar a Deus. Não se trata apenas de poupar ou investir, mas de tomar decisões inteligentes e responsáveis com o que nos é confiado. A forma como se gerencia o dinheiro reflete caráter e obediência.
Administrar bem também significa evitar desperdícios e priorizar o que realmente importa. A Bíblia ensina que quem é fiel no pouco será confiado com muito. Isso exige atenção, organização e estratégia em relação a cada recurso que chega às mãos. Falhar nesse aspecto resulta em perda de oportunidades e potencial. Aprender a administrar bem o dinheiro e uma das maneiras mais práticas de honrar a Deus e proteger o futuro financeiro. Sexto ensinamento destaca a importância do trabalho diligente e honesto. As escrituras são claras: esforço constante e íntegro traz resultados. Provérbios afirma que mãos preguiçosas conduzem à pobreza, mas mãos diligentes geram riqueza. Não se trata apenas de trabalhar muito, mas de fazê-lo com foco, consistência e integridade em todas as atividades. Atalhos e negligências podem parecer tentadores, mas sempre levam à escassez. Deus abençoa a diligência, e isso inclui as finanças e a reputação. Ser diligente não significa apenas cumprir tarefas, mas realizá-las com excelência e honestidade. Ações responsáveis e éticas são investimentos que geram confiança e oportunidades. A Bíblia ensina que quem trabalha com cuidado e dedicação verá resultados abundantes. Ignorar esse princípio coloca em risco a estabilidade e desperdiça potencial. O esforço honesto não é apenas trabalho, mas um princípio bíblico que multiplica o que Deus concede. A sétima lição aborda a generosidade como um princípio divino. As escrituras ensinam que dar não é opcional, mas uma prática que traz bem-caos. Lucas registra que, ao dar, receberemos em medida transbordante. Contribuir com um coração sincero não apenas ajuda o próximo, mas abre portas para abundância material e espiritual. A generosidade é um investimento que retorna multiplicado de formas inesperadas. Ser generoso também transforma o caráter e a perspectiva sobre o dinheiro. A Bíblia mostra que quem acumula de forma egoísta corre o risco de se prender à escassez e à ansiedade. Dar não significa se enfraquecer, mas usar os recursos para criar impacto e bem-estar. Cada ato de generosidade reflete obediência a Deus e amplia a capacidade de receber. Desconsiderar esse princípio e perder oportunidades de crescimento e prosperidade. A verdadeira prosperidade começa quando se aprende a dar com o coração. A confiança não deve estar depositada apenas nos bens materiais. A Bíblia adverte claramente: não se deve depositar esperança no dinheiro, pois ele pode desaparecer em um instante. O Salmo 62:10 afirma: não confieis na violência, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. O problema não é em possuir recursos, mas em depender deles como se fossem a fonte de segurança. O dinheiro pode oferecer conforto, mas somente Deus proporciona paz. Quando se confia mais nos bens do que no Criador, cedo ou tarde surge um vazio interior. A verdadeira estabilidade não vem de uma conta bancária, mas de uma fina balavel. As Escrituras ensinam que a confiança em Deus sustenta mesmo quando tudo mais falha. Ele e quem prove, abre portas e preserva o que o dinheiro não pode comprar. Ter riqueza não é errado, mas idolatra-la sim. E possível desfrutar do que se tem sem perder de vista quem o concedeu. A confiança deve estar em Deus, não no saldo financeiro. Ajudar aqueles que necessitam e uma forma direta de honrar a Deus. O livro de Provérbios 19:17 declara: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Dar aos necessitados não é uma perda, mas um investimento celestial. Cada ato de compaixão e generosidade é uma semente que o próprio Deus multiplica. Ao auxiliar o próximo, a pessoa se torna um canal de bem-causa e abre portas para recompensas espirituais e materiais. O que se possui não deve estagnar, mas circular para gerar impacto e esperança. Compartilhar com quem sofre demonstra gratidão e fé, pois reconhece que tudo vem de Deus. A Bíblia deixa claro que quem dá aos pobres, na verdade, está dando a Deus, e ele nunca deixa de retribuir. Não se deve ignorar o sofrimento alheio. Os recursos devem ser usados para fazer a diferença. Um coração generoso nunca fica vazio, pois é sempre recompensado. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na sabedoria. Na história de Salomão, Deus lhe disse: peca o que quiser. Muitos teriam pedido riquezas, poder ou fama, mas Salomão escolheu a sabedoria. Por causa dessa decisão, Deus também lhe concedeu riqueza, honra e domínio. Isso mostra que, quando a sabedoria é buscada em primeiro lugar, as bem-causas materiais seguem naturalmente. A sabedoria é o alicerce sobre o qual se constrói toda a prosperidade duradoura. Muitos buscam resultados sem conhecimento, mas a Bíblia deixa claro que a ignorância tem um alto custo. A sabedoria ensina a investir melhor, tomar decisões prudentes e administrar com propósito. Provérbios 3:13 afirma: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Em outras palavras, quem a busca prospera. Antes de pedir dinheiro, deve-se pedir entendimento,
pois a sabedoria proporciona o que o dinheiro não pode comprar. Dirical, estabilidade e o favor de Deus. A Bíblia oferece uma fórmula que nunca falha: buscar primeiro o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso inclui finanças, projetos e sonhos. Quando Deus é a prioridade, ele supre as necessidades de maneira justa e no tempo certo. Não se trata de religião, mas de princípios que ativam bem caos reais. Muitos correm atrás do dinheiro e terminam vazios, enquanto aqueles que buscam a Deus encontram provisão e propósito. Ele não e contra a prosperidade, mas contra coloca acima dele. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o restante da vida encontra equilíbrio. A fé, as decisões e os recursos passam a se alinhar. A verdadeira abundância surge quando Deus é a prioridade. Não o último recurso. As escrituras não ensinam apenas sobre fé, mas também sobre como administrar o dinheiro com sabedoria. Ao aplicar esses princípios, resultados concretos surgem: paz, dirical e estabilidade. Deus não deseja que se viva com medo do futuro, mas com propósito e confiança nele.